Coronel, você contando essa história do batalhão na Maré, o batalhão que não existiu, né? Por isso o título do Viva Porcina, que porque ele não foi inaugurado, você Rafa. Casou ele não foi... já casou e já morreu o marido. Mas me fez lembrar de uma coisa muito interessante, que é um fenômeno que acontece no Rio de Janeiro, já aconteceu algumas vezes, que é utilizar a polícia para fazer politicagem. Na verdade, você anuncia um batalhão desse para você colher ativos políticos, enquanto que na real mesmo aquilo não está acontecendo. Então, muitas vezes, a política ela quer parecer, parece que tem um interesse maior em parecer que está resolvendo o problema do que realmente entrar para resolver o problema. Então, tá o tempo inteiro, porque parece que se resolver o problema, um outro problema vai surgir, aí você vai ter que se... Então vamos parecer sempre estar resolvendo para as pessoas poderem viver de esperança, viver dessa crença. E por acaso, assim, me fez lembrar do projeto UPP. Você foi do governo Sérgio Cabral e no Sérgio Cabral que nasceu. O projeto UPP era dele. Uhum. Você chegou a iniciar o projeto. O que você achou desse projeto? A ideia, o desenvolvimento e... Como está hoje? Tudo bem. Primeiro eu vou te dar a origem das UPPs. O que acontece? Qual é o princípio da UPP? O princípio da UPP é o seguinte: você tem uma área conflagrada. Essa área conflagrada, onde você tem um alto índice de homicídios, que são derivados das invasões, né, das disputas territoriais. Ou a disputa territorial, facção com facção ou facção com polícia. Então você tem altos confrontos. Tanto é que é o seguinte: é nesse lugar que você tem um alto índice de letalidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Tá. Qual é a forma que você tem de tamponar aquilo? Você entra com uma ocupação maciça. Qual foi a primeira vez que isso foi feito? A primeira vez que foi feito foi em 1993. 1993. O comandante-geral era o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira. Tá. Onde foi feito isso? Morro da Providência. Como foi feito isso? Uma ação de investigação da Polícia Civil, uma detetive foi sequestrada, foi violentada e foi morta. Chama Regina Celli. Uhum. Regina Celli. Isso causou uma revolta na comunidade policial. E eu trabalhava na assessoria técnica de assuntos especiais do coronel Cerqueira. O pessoal falou assim: vamos ter uma chacina. Olha que 93 é o ano da chacina. Você tem chacina da Candelária, você tem chacina de Vigário Geral, mas antes disso acontecer essas duas, vai ter uma chacina na Providência. O nosso chefe reuniu a equipe e tal, e a gente falou: vamos botar um policiamento, vamos enfrentar. Então foi feito uma entrada maciça, batalhão de choque, etc e tal, que era sempre, né? Era sempre o vilão da história. Só que o chefe falou o seguinte: vamos fazer diferente dessa vez? Vamos pegar uma tropa que não tem ainda as características de rua, treiná-los em policiamento comunitário, para a gente dominar aquela comunidade. E assim foi feito. Pegaram os recrutas do Cefap, que estavam há 2 meses no Cefap, e foi fazer um estágio. Esses estágios eles foram para o batalhão de choque, tiveram um treinamento específico e foram para aquele lugar. O nome desse programa foi Grupamento de Aplicação Prática Escolar, GAP. O que aconteceu? O índice de homicídio, que era altíssimo na Providência, foi a 0. Esse programa foi replicado na mesma época no Pavãozinho Cantagalo, com a expectativa da entrada, aí começa, dos projetos sociais. Tanto que naquela época tinha o Centro Comunitário de CCDC, de Defesa da Cidadania. Os projetos não chegaram. A comunidade, que não queria olhar a cara da polícia, não dava um copo d'água para o policial, começou a respeitar o policial. Por quê? A garotada começou a ocupar o espaço, porque não tinha o tráfico. Tinha tráfico no sapatinho, mas não tinha armas ostensivas. Domínio do território, né? Não tinha o domínio era da polícia. Então, estava ali. Então, a comunidade tranquila, ela vai se ligar. Cadê a escola? Cadê o posto de saúde? Cadê a água? Cadê a luz, etc. O programa foi desfeito em 93. Em 2000, ele recebeu outro nome. No governo Garotinho, chamou o nome de GEPAI. Começou no Morro do Cantagalo, Pavãozinho. E colocou-se como comandante o Major Carbalo, que na época era major. O Carbalo tinha visto um programa nos Estados Unidos chamado Ceasefire, um programa em Boston, né, que era o seguinte: uma comunidade que tinha tiro para lá, tiro para cá, etc. O chefe de polícia se reuniu com as gangues e falou para eles o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, se não tiver tiro, não tiver morte, eu vou ficar brincando com vocês de gato e rato.
Mas se ficar com arma violenta, com detalhe, eu vou largar o aço em cima de vocês. E aí houve uma queda dos homicídios. O Carvalho, quando assume o GPAI, ele coloca uma norma não escrita. Está proibido. Armas ostensivas na comunidade, está proibido criança envolvida com o tráfico, está proibido corrupção policial. Não que isso não fosse coisas proibidas. Mas por quê? Por que ele falava isso? Da experiência que ele faz, ele sabe o seguinte: quando você tampona, o tráfico vai tirar a boca de fumo dali? Não vai. O tráfico vai tirar o quê? A arma. Por quê? Por que o tráfico está com a arma pesada? Porque ele está com medo do quê? Da invasão. Vai ter invasão? Não vai. Por que não vai ter? Está cheio de polícia. Porque está cheio de polícia. Se está cheio de polícia, não vai ter invasão, então não precisa dessa arma para tomar conta. Vai ter uma mega operação policial? Não vai ter, porque a polícia está ali. Então vai ser um sapatinho. O cara bota o estica ali, bota tal. Se o polícia pegar, vai prender. Índice de homicídio, 0. Foi um sucesso. Teve um apoio muito forte da sociedade civil organizada, né? As ONGs apoiaram aquilo ali. Viva Rio foi uma que deu um apoio muito grande. O sucesso foi muito bom. E foi aquele sucesso internacional. Morte do Tim Lopes. Lembra da morte de Lopes? 2002. O que gerou a morte de Lopes? O que você falou. Vamos colocar um GPAI na Vila Cruzeiro. Porra, nunca foi GPAI na Vila Cruzeiro. A Vila Cruzeiro era tiro, porrada e bomba. Mas pegou-se o GPAI, esticou-se para Vila Cruzeiro, Formiga, Casa Branca, Chácara do Céu e lá em Niterói, em cima entre São Francisco e Caraí, Morro do Cavalão. Morro do Cavalão que estava tendo problema. Tá? Bom, o que era pequeno ficou grande. E o que é o seguinte, cada GPAI tinha uma cabeça, tinha um oficial comandando, uma cabeça desligada. Até que resolveram unificar os GPAIs. Como unificar? Isso só foi feito em 2004. Isso só foi feito em 2004. Por que em 2004? Em 2003, eu fui comandar o Cefap. Eu estava comandando o Cefap. Em 2004, estou comandando o Cefap, fui chamado pelo secretário de Segurança. O secretário de Segurança era, então, Antony Garotinho, marido da governadora. O Rosias tinha saído. Então ele me chama para conversar sobre essas questões. Eu falei, comandante-geral, a gente, com a participação do comandante-geral, que era em 2003, era o... Estou tentando lembrar o nome dele, antes do Hudson, né? Coronel Hotz, a gente bolou um comando intermediário para os GPAIs, comando de policiamento em áreas especiais. Porque eu tinha todo o planejamento feito pelo BPAI, o batalhão que nunca foi inaugurado na Maré. E aí foi criado o comando de policiamento e eu recebi a ordem de implementar. Então eu fui o primeiro comandante de policiamento em áreas especiais. Áreas especiais foi um termo dado para a favela conflagrada. Né? Então eu comandava todos os GPAIs. Em 2006 eu fui levado para a diretoria de ensino. Tá. E os GPAIs ficaram com outros comandantes, eu era o diretor de ensino. Bem, em 2007 eu saí comandante-geral. E nessa história, uma parte da assessoria do governador, Sérgio Cabral, queria voltar essa ideia do policiamento de tipo, nós já temos os GPAIs. Não, mas tem que construir batalhão no Alto do Morro. Acho que essa ideia está voltando. Construir batalhão no Alto do Morro, etc. e tal. E deve ser no Cantagalo. Já estou te adiantando aqui. Vamos para o ME. Né? Etc. Que eles queriam fazer a UPP. Né? De uma outra forma. Baseado aqui nos erros do GAP e nos erros do GPAI. Aí vão os erros. Que você vai ver o que era erro, que foi consertado na UPP. Primeiro erro. O GAP e o GPAI, era um programa da polícia. Da polícia. Como o programa da polícia, todo mundo, você não tem um investimento forte de governo e não tem um investimento forte da comunidade do setor privado, que eram os grandes beneficiários. No entorno do Morro do Cavalão, com o fechamento de túnel, aquela guerra que estava no Cavalão, o valor imobiliário caiu. Com o GPAI lá, o valor imobiliário cresceu. Os negócios proliferaram no entorno. E onde tinha GPAI dando certo, aí eu tinha colocado o GPAI na Providência, em outros lugares, estava dando certo. Então, precisava de um apoio da iniciativa privada. A iniciativa não ia apoiar porque sabia que o programa de polícia ia mudar o governo e ia sair. O UPP é um programa do governador.
ele aparece na frente. Ele aparece. Então, a primeira correção, programa de governo. Tanto é que a partir da primeira UPP, que foi lá da Dona Marta, né? Lá da Dona Marta, o que acontece com a UPP? Dá um upgrade, colocou-se uma mulher para comandar. A então capitão major Priscila, que hoje é coronel, a Priscila. E se você se lembra das propagandas feitas com vistas à conquista da Olimpíada para o Rio de Janeiro, uma das pessoas que aparece sempre é a Priscila, como a mulher que comanda. Então, onde tem o PP, é sucesso, etc e tal. Virou um marketing. Você tem um investimento forte do setor privado naquilo ali, porque você tem um retorno. Você se lembra? Outro erro que a gente tinha lá no GEPAI, e era erro nosso mesmo. A gente falou o seguinte: vamos botar um GEPAI nesse morro aqui, nessa comunidade conflagrada. Silêncio, não conta pra ninguém. A gente entrava, era um tiroteio de caramba. Era um confronto. O primeiro dia da entrada era um inferno. A comunidade já não gostava que tinha. Já começava a desgostar da comunidade. A UPP não, anunciava: nós vamos entrar na favela tal. As operações de inteligência eram feitas antes. O pessoal radical falava assim: mas aí não vai prender ninguém. A polícia entrava, tinha festa. Lembra disso? A entrada, domingo tem o EPP, tá a imprensa toda, tá aquela festa, a garotada subindo no carro do BOP, a criançada subindo na criança, parecia a banda passou. Né? Eu estava à toa na vida e meu amor chegou para ver a banda passar. Era um festeiro também. As comunidades pedindo: quero mais o PP, quero mais o PP, etc. Era uma festa. E isso fez com que a projeção inicial para o PP, que eram 18 UPPs, chegasse a 39 UPP. E a gente fazia, eu já não estava mais na polícia, a gente fazia o prognóstico: não vai ter gente suficiente para segurar isso. Tem uma coisa que pouca gente via: entrava o UPP e entrava um outro grupo atrás. Entrava a Light, entrava a companhia telefônica, entrava não sei o quê. Os serviços entravam, os serviços pagos. Porque, obviamente, tinha um investimento no setor privado na expectativa de um retorno. Então, você teve um grande inimigo, que eram os aproveitadores dos serviços públicos que não chegavam e que fazia lá, quer seja milícia, quer seja o próprio traficante que fazia, né, os negócios com água, luz, gás, etc. e tal. Você já tem esse inimigo. O crescimento das UPPs fez com que você tivesse o seguinte: basta dizer o seguinte, a UPP era o único programa de segurança pública de governo. Por quê? Pasme, o índice de homicídios de janeiro caiu assustadoramente no período do auge da UPP. Era simples entender por quê. Porque os homicídios eram localizados. Quando você pega o mapa da pessoa, da vítima do homicídio nos anos de 2000, até o UPP, inclusive, você vai ver: é homem, sexo masculino, jovem, entre 12 e 29 anos, em sua maioria, né? A maioria, pobre, consequentemente morador de favela, e consequentemente a maioria dos moradores de favela é de que cor? Negro. E negro, esse é a vítima do homicídio, tá? Né? Então, e onde ele morria? Perto da sua residência. Ou seja, todo mundo sabia quem ia morrer, quando ia morrer, onde ia morrer, por que ia morrer, porque eram nos confrontos. Então, era o único programa que tinha contra os homicídios. Né? O índice de solução de homicídio nosso é ruim, até porque ele acontece no confronto, tiro para lá e para cá. Então, você tem uma baixa dos homicídios, uma alta da credibilidade do governo, uma alta de voto. Então, você tem: Cabral foi eleito em 2006, 2010, unânime, sem segundo turno, direto. Elegeu o seu sucessor em 2014, certo? Elegeu o seu sucessor em 2014, entendeu? Com maior tranquilidade, com base em quem? Qual era o grande programa de governo? O PP. Mas, em compensação, você tinha 39 UPP. Você tinha cerca de 9 mil homens nas UPPs. Cerca de 9 mil homens. Sabe o que acontecia? E os mais jovens, os mais rígidos. Né? E o pessoal que está na pista eram os mais antigos, os mais velhos. O pessoal da UPP ganhava uma gratificação. Então, o sargentão que está lá embaixo fala assim: porra, eu tô aqui ralando, correndo atrás de bandido, etc e tal. E eles que ganham dinheiro. Você teve uma satisfação na tropa, teve uma diferenciação. Você tinha duas polícias diferenciadas, o pessoal da UPP, que também estava insatisfeito na UPP, e a pista vazia. Quando o governo falava muito
queda do índice de homicídio. Fato. Mas não contava aumento do número de roubos. Por quê? É nesse período que você tem a dissecação do roubo de celular, sai de junto. Né? Aí você vai separando para ter roubo a transeúnte, roubo não sei o quê, para você dar uma disfarçada assim. Então você morre muita gente, muita gente roubo. Por quê? Essa garotada que estava lá na contenção, que tomava conta, essa pessoa ficou desempregada e vinha para a pista assaltar. E não tinha arma. Muito assalto com estilete, com arma branca e ataca a garotada, essa garotada que faz o ataque naquele período. O insucesso do PP foi justamente, fundamentalmente, porque não estava projetado, sai a iniciativa privada, cai a grana daquele negócio, mais o PP do que o programado, e você ficou com a polícia totalmente desconectada. Falta de planejamento mesmo, né? Planejaram uma coisa e fizeram outra.